Olá, turma, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam de fato bem, estejam felizes, motivados para essa aula de filosofia. Que bom estarmos novamente nesse momento de aula, momento filosófico. E, de fato, sejam bem-vindos e bem-vindas. É um prazer, uma alegria, uma satisfação estar com vocês nesse momento de aula, tá? Eu sou o professor Denilson e espero poder ajudar vocês, poder fazer vocês refletirem, fazer vocês pensarem profundamente sobre o tema que nós vamos estudar hoje. O tema é de grande relevância, como todos os temas. E peço para você, meu querido aluna, meu querido aluno, minha querida aluna, peço para você assistir a videoaula até o final, manter focado nos estudos, nas tarefas, preste atenção na explicação, porque você sabe que é muito importante. O conhecimento se adquire com dedicação, com empenho, com coragem, firmeza, e dessa forma nós vamos adquirir o conhecimento, compreender bem o assunto, tá? Eu espero que de fato você esteja motivado e esteja bem junto com sua família, junto com as pessoas que você ama, tá? Eu digo sempre a você, mantenha sempre a esperança, a fé em Deus, em Deus nosso Pai, Ele que nos dá força, Ele que nos dá saúde, Ele que nos dá sabedoria, que nos dá as condições necessárias para nós trabalharmos, fazer nossas atividades e viver a nossa vida da melhor forma possível. Então, não esqueça de sempre manter um momento de espiritualidade com sua família ou sozinho no seu quarto. Tenha sempre esse encontro com Deus, esse momento de oração, esse momento de intimidade com Deus, porque Deus é nossa força maior, Ele é nosso Pai, Ele é nosso Criador, Ele é nosso Salvador, e se nós de fato nos pegarmos com Ele, ter uma boa relação com o nosso Deus Pai, com certeza Ele vai estar sempre do nosso lado, como sempre está, nos livrando de todo mal e conduzindo a nossa vida. Eu acredito muito nisso, por isso que eu falo para você também. A gente sabe que te vive, meu aluno, minha aluna, meu querido, minha querida, a gente vive momentos difíceis, né? Tempos difíceis. Então, mais do que nunca, a gente precisa nos aproximarmos de Deus, tá? E digo a vocês, com muita fé e esperança, esse momento vai passar. Logo, logo nós estaremos juntos, como escola, como comunidade escolar, nos relacionando da melhor maneira possível, né? Porque é assim que a gente gosta e é assim que a gente quer realmente ver a pessoa, ter um bom contato, uma boa relação, porque o ser humano é um ser social, ele está sempre interagindo, se relacionando com o outro, e esse momento que nós estamos meio que isolados, separados, está sendo difícil, né? Mas calma, tranquilidade, vai passar e logo, logo nós estaremos vivendo a nossa vida normal, como sempre foi e como a gente deseja, tá bom? Mas nesse momento, calma, paciência, acreditando em Deus que tudo vai melhorar. Então, é isso que eu desejo para vocês. Foco na aula, fé em Deus, esperança em Deus, ousadia, dedicação e empenho. Dessa forma, a gente vai conquistar os nossos objetivos e nós vamos crescer como ser humano, como pessoa que somos, tá bom? Então, acompanhe a aula e vamos lá! Nosso assunto: admirar e filosofar sobre a natureza. Então, alunos, vocês vão encontrar esse assunto na página 12 e a página 17, tá bom? Acompanhe aí comigo.
Queridos alunos, vocês sabem como toda aula eu faço uma pequena revisão da aula anterior, isso para vocês fixarem melhor as ideias do assunto estudado e dessa forma vocês aprenderem e não esquecer mais algumas ideias muito importantes que vocês sabem que os assuntos trazem, tá bom? Então, nosso assunto da aula anterior foi filosofar, tá? Nós aprendemos em que consiste a filosofia e como a gente deve filosofar, certo? A filosofia é construída por diversas maneiras de olhar e buscar o saber. Então, isso aí a gente já percebeu, né? Que a filosofia ela é construída através de várias percepções, através da admiração, através do espanto, através do estranhamento e assim por diante. Olhar, descobrir e admirar. Olhar para ver e rever. Olhar para refletir. Você sabe que na filosofia a gente está sempre refletindo e investigando as coisas, os assuntos, as coisas que fazem parte da nossa realidade, do nosso mundo, certo? E diz o seguinte: admiração é uma característica humana e pode ser vista como uma das primeiras causas para tornar a filosofia tão cativante, tá? Isso aí é muito importante. Veja que a admiração é uma característica muito importante na filosofia, no ato de filosofar. Por isso que se torna bom, se torna cativante, se torna gostoso de a gente refletir sobre as coisas, porque na medida que nós vamos refletindo, nós vamos estudando, nós vamos investigando, nós vamos descobrindo as coisas e vendo como é a realidade de fato, certo? Admirar é ver o potencial de algo, admirar é ver o potencial de algo, tá? De uma obra de arte e até mesmo das pessoas, de conhecer o talento, os dons, as habilidades que as pessoas têm, tá bom? Então, com certeza, você aluno, você admira muito os seus pais, os seus familiares, algum tio, alguma tia, até mesmo um personagem, e você sabe como é bom admirar as qualidades, as virtudes, ver que as pessoas de fato têm potencialidades, que têm qualidades muito boas, assim como você também precisa encontrar em você, descobrir em você as qualidades, as potencialidades que você tem e que precisa se desenvolver cada vez mais. Isso não é muito bom? Isso é ótimo demais. Vamos continuar. Quando se admira, pode-se até ficar parado fisicamente, mas o pensamento está em plena atividade, filosofando, refletindo. Isso é uma verdade, né? Às vezes você está diante de uma obra de arte, diante de um desenho, até mesmo diante de um texto que chama a sua atenção, você está ali lendo, refletindo, você está parado fisicamente, mas a sua imaginação ou a sua mente está pensando, refletindo profundamente. Isso é próprio da filosofia. Espero, querido aluno, né, querida aluna, que você não esqueça disso. Isso é uma informação muito valiosa, certo? Vamos prosseguindo. Refletir é a habilidade humana de buscar o que está além das aparências, né? Nós já refletimos. A aparência é só uma forma de nós perceber e conhecer a realidade. Porém, nós temos que investigar, nós temos que ir a fundo, como se diz, para realmente descobrir o que existe de fato, certo? No universo da filosofia, refletir é uma oportunidade de aprofundar a nossa observação, tá? Sempre que nós estamos estudando, refletindo, a gente tem que entender o seguinte, que nós estamos tendo a oportunidade de descobrir coisas bonitas, de conhecer de fato aquilo de forma profunda, de forma investigativa, para saber de fato como a coisa é,
certo? Não ficar só na aparência, porque isso nos dá uma informação muito limitada daquilo que nós estamos olhando, observando ou até mesmo estudando, certo? Opa, desculpa. Vamos lá. Perguntas. Outro termo também que nós refletimos foram as perguntas, né? Sobretudo as perguntas filosóficas. A gente está só revendo para você, querido aluno, não esquecer essas informações mais, certo? As perguntas surgem da admiração e da observação. Quando refletimos sobre o que vemos, aproximamos-nos do filosofar. Então, você está diante de um texto ou diante de qualquer coisa que chama a sua atenção, tem a sua admiração, você tem a oportunidade de filosofar. Como um professor, fazendo perguntas filosóficas, certo? E é dessa forma que a gente vai aprofundando, conhecendo mais as coisas. Muito bom, né? Tá lembrando? Creio que sim. Olha as perguntas. As perguntas colocam o pensamento em movimento, por isso dizemos que são reflexivas e filosóficas. Então, as perguntas nos faz pensar, nosso pensamento fica em movimento, a gente fica imaginando, a gente fica refletindo. Sobretudo as perguntas filosóficas que a gente já discutiu aqui, né? A gente já discutiu. Perguntar está para a filosofia, assim como respirar está para os seres vivos. Veja como fazer perguntas filosóficas é muito interessante. Tá? É a partir da pergunta que a gente vai estudar mais, que a gente vai aprofundar mais, que a gente vai investigar mais e, portanto, descobrir realmente coisas muito importantes, coisas muito interessantes. Não é verdade? Então veja a importância de fazer perguntas filosóficas. E para você lembrar, querido aluno, que o que são perguntas filosóficas? Eu vou citar algumas aqui só para fazer você lembrar. Por exemplo, o que é o tempo? Uma pergunta filosófica porque nos faz pensar, imaginar, raciocinar. Outra pergunta: quem é um ser humano? Né? De onde o ser humano veio, para onde ele vai? Outra pergunta importante também é: as coisas estão em constante transformação? Tá? As coisas estão se transformando constantemente? Se as coisas estão em constante transformação, como nós podemos reconhecê-las? Lembra dessas perguntas? Perguntas que não são fáceis de responder. São perguntas que nos levam ao quê? Pensar, refletir, de fato, filosofar, para depois nós tentarmos responder alguma coisa. Lembrou? Creio que sim. Muito boa. Então, tá aí uma pequena revisão para vocês lembrarem de algumas ideias que nós estudamos na aula passada. Ok, alunos? Nós falamos também do círculo, né, que é outra característica do filosofar. O círculo é uma figura especial, cuja forma pode simbolizar um movimento infinito. Da mesma forma, nossas opiniões podem revelar ou esconder como uma sombra alguns pensamentos que existem por trás delas. Isso quer dizer o círculo, pessoal. Você sabe que o círculo não tem começo nem fim. Da mesma coisa na filosofia, sobretudo na filosofia, o diálogo, a reflexão, ela não tem fim. Porque o conhecimento não tem fim também. Por mais que o homem pesquise, o homem descubra coisas novas, o homem está sempre fazendo novas ciências, novas técnicas na tentativa de compreender o mundo, compreender as coisas, mas mesmo assim o ser humano nunca vai chegar ao conhecimento total das coisas, tá? Por isso que a gente está sempre estudando, pesquisando a fim de adquirir mais conhecimento, mas sabendo que, sendo humilde, muito importante essa ideia, pessoal, sendo humilde o suficiente para entendermos que a gente nunca vai saber de tudo, até porque o ser humano
como você sabe, o ser humano é muito limitado, ele não tem essa capacidade de saber de tudo que existe no mundo, certo? Então, o círculo representa essa investigação, o diálogo infinito que é próprio de quem pesquisa, de quem procura entender a realidade como um todo, a realidade enquanto mundo, tá bom? Então, só para fazer você lembrar e tem um filósofo, queridos alunos, tem um filósofo que ele fala sobre isso, Sócrates, que a gente vai estudar ainda, que ele diz o seguinte: só sei que nada sei. Isso representa o quê? Uma humildade, reconhecendo que a gente nunca sabe de tudo, mas que a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de refletir, a gente não pode parar de buscar o conhecimento, certo? Ok? Então, o círculo representa isso, o diálogo permanente que a gente tem que ter com as pessoas, a fim de aprender cada vez mais, certo? Vamos continuando. Pressuposto, nós falamos sobre os pressupostos, né? É aquilo que se supõe antecipadamente. Aí eu citei um exemplo, vocês viram o exemplo que está aí também no livro de vocês, para vocês entenderem melhor. Aí o exemplo diz o seguinte: quando alguém diz que ainda vai demorar um pouco para a chuva começar, está pressupondo que vai chover, tá? Então é sempre uma ideia que vem antes, né? Alguém falou alguma coisa, você já se antecipa, supõe que é algo, né? Eu até citei da prova, né, para vocês. Se o professor fala assim, olha, rapidinho, assim, sem avisar vocês, semana que vem, então, amanhã vai ter prova, vocês já ficam preocupadas. Como assim, professor? Ninguém avisou nada e tal. Então, falou em prova, supõe que o aluno tem que se preparar, tem que estudar, certo? Então, tá aí uma ideia para vocês fixarem melhor as informações da aula anterior, certo? E agora nós vamos, de fato, entrar no nosso assunto da aula de hoje: admirar e filosofar sobre a natureza, tá? Um assunto que vai fazer a gente pensar sobre o nosso mundo, as coisas que estão externo a nós, ao nosso redor e assim por diante. A atualidade é considerada a era da informação. Vocês sabem muito bem que a gente vive a era da informação. Constantemente a gente está vendo na televisão, nas redes sociais, informações que vêm de todos os lados, todos os tipos de informação. Então, um dado importante para a gente entender que a gente vive num momento que a informação ela é constante. Ela é constante. Isso é tão verdade que a gente vive olhando as coisas no celular, nas redes sociais, a gente vive vendo TV, assim por diante. Nós estamos sempre vendo alguma coisa e isso só reforça a ideia de que nós vivemos na era da informação, certo? Mas somos capazes de admirar um belo pôr do sol, de nos deliciar com o cheiro da chuva ou de simplesmente de nos encantar com uma fila de formigas levando seus mantimentos para o formigueiro. Então o ser humano ele é capaz ainda de se encantar, de se espantar com as coisas simples da vida, né? Acredito que você já admirou algum fenômeno da natureza, uma chuva caindo, um pôr do sol, até mesmo a coisa simples, né, de a formiga levando o seu mantimento para a sua casa, para o seu formigueiro. Isso tem a ver com a filosofia, porque a gente começa a admirar, começa a pensar sobre aquilo que está acontecendo, sobre as coisas da natureza, né? Então, com certeza, acredito que você já parou para pensar, para refletir sobre essas coisas da natureza. Isso porque o ser humano é capaz de admirar, de refletir,
de ficar contemplando a beleza, sobretudo, da natureza. Como a natureza ela é linda, como ela é bela, né? Como ela desperta o nosso olhar, certo? Admiração é uma habilidade do ser humano, tá? O ser humano, somente o ser humano, ele tem essa capacidade de admirar, sobretudo, a natureza, que é tão bela, tão bonita, não é verdade? E olha só uma coisa, um dado importantíssimo que a gente vai comentar agora, que a gente vai conhecer agora. Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza. Por quê, professor? Os primeiros filósofos ficaram conhecidos como filósofos da natureza. A gente vai saber por quê. Observaram a natureza com admiração e isso os levou a perguntar e buscar respostas convincentes para suas perguntas, tá? Lembra que o filósofo, por natureza, faz perguntas filosóficas. E os primeiros filósofos fizeram muito isso. Professor, que tipo de pergunta eles fizeram? Porque, olha só, quem pergunta quer saber. Quem pergunta tem um desejo de saber. E o ser humano tem na sua natureza o desejo de saber das coisas, tá? Saber de tudo que existe na sua vida e em volta da sua vida. Então, isso faz parte da natureza humana. Então, o ser humano é um ser de desejo, ele deseja conhecer as coisas. E para conhecer, tem que fazer pergunta diante daquilo que ele não sabe. E os primeiros filósofos fizeram muito isso. E vamos ver o tipo de pergunta que eles fizeram. Qual a origem de tudo que vemos? De que são feitas as coisas à nossa volta? Devemos confiar na aparência de algo? Os primeiros filósofos, eles faziam esse tipo de pergunta. E aí, vocês têm uma atividade na página 13, tá? Vocês vão fazendo a atividade na página 13, tá? Isso vai ser tarefa para casa. No momento que você só vai acompanhar essa aula com atenção, certo? E para responder essa pergunta, a gente precisa de argumentos, de bons argumentos. A filosofia não quer apenas perguntas e respostas, mas também bons argumentos, boas razões que justifiquem as diversas opiniões daquelas que refletem sobre algum tema, tá? Meu querido aluno, minha querida aluna, você de agora em diante você está convidado a cada vez mais a desenvolver a escrita, escrever para ter bons argumentos para poder dar uma boa resposta, responder bem as questões, as atividades, certo? Então, na filosofia, nós somos convidados a desenvolver o poder da argumentação, tanto da fala quanto da escrita, certo? Muito bem, vamos continuando. Então vocês viram aí em relação aos primeiros filósofos, né? Professor, só para reforçar mais essa ideia, que os primeiros filósofos estavam preocupados em descobrir a origem de todas as coisas. Gente, os primeiros filósofos eles ficaram conhecidos como filósofos da natureza ou filósofos pré-socráticos, porque eles vieram antes de Sócrates, tá? E eles tinham como objeto de estudo, objeto de reflexão, objeto de admiração e investigação a própria natureza, certo? A própria natureza. Isso é uma ideia que tem que ficar bem clara na mente de vocês. E aí, atividade da página 14. Para realizar essas atividades, irão utilizar o material de apoio. Aí você vai seguir as orientações do livro de vocês e realizar essa atividade, certo? Olhar de filósofo, página 15. Empédocles afirmou que a origem de todas as coisas dependia de 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Então, na visão desses filósofos,
A origem de todas as coisas estava na água, na terra, no fogo e ar. Isso aqui é muito importante que você não pode esquecer, viu, querido aluno? Depois tem Demócrito. Demócrito afirmou que os átomos, pequenas partículas invisíveis, átomos são isso, tá, gente? São pequenas partículas invisíveis, tinham formas e tamanhos diversos e que se juntavam uns aos outros em diferentes posições e quantidades, dando origem a todas as coisas, certo? Então, os átomos eles iam se unindo, tá? E ia dando origem às coisas, certo? Muito boa essas informações, viu? Não esqueçam disso. Séculos mais tarde, gente, só para aqui eu estou citando só dois filósofos da natureza, mas tem outros que a gente ainda vai estudar, a gente vai conhecer. Aqui nesse momento a gente vai conhecer somente esses dois, mas mais para frente nós vamos conhecer outros filósofos da natureza, certo? E vamos acompanhar aí, olha o que diz. Séculos mais tarde, os cientistas comprovaram que essa teoria estava correta em vários aspectos. Veja como é importante a gente conhecer a filosofia dessas pessoas e conhecer também o que eles produziram e deixaram como herança para nós. E a visão deles, o modo deles de pensar, a filosofia deles se tornaram fundamentos, base para a ciência se desenvolver. Olha o que diz aí. Com a invenção do microscópio, entre outros, né? Então, a partir do estudo desses mesmos filósofos, a ciência tomou como base para desenvolver outras ciências, outras técnicas, e assim a ciência foi se desenvolvendo aos poucos. Muito boa essa informação, né? Espero que você esteja entendendo direitinho, certo? Olha o que diz mais aí, pessoal. Porém, muito antes disso, a curiosidade dos primeiros filósofos, a curiosidade é uma característica de quem realmente estuda, de quem realmente quer descobrir coisas novas. A curiosidade dos primeiros filósofos e seu amor ao saber. E filosofia é amor ao saber. Então veja como isso é muito válido, muito importante, porque você tem amor pelo saber, você vai estudar mais, você vai procurar adquirir cada vez mais conhecimento e tornar-se uma pessoa sábia, ok? Olha o que diz aí. Seu amor ao saber já haviam preparado o caminho para incríveis descobertas sobre a natureza. Hoje em dia o ser humano sabe muito de natureza, né? Muito sobre a natureza, tem ciências específicas, uma biologia e outras mais que trabalham sobre a natureza, na tentativa de conhecer cada vez mais a natureza, que ela é tão bela e tão diversa e nos oferece muitas coisas boas para a nossa vida, ok? Natureza, conceito de natureza, tá, turma? Muito importante isso daí. É o que existe fora do domínio do homem, a vegetação e os animais. É também tudo que rege a vida e é necessário a ela. Então, veja que a natureza, o homem está fora da natureza, certo? O homem não é a parte da natureza, certo? Os animais, a vegetação, tudo que existe na natureza não tem nada a ver com o ser humano. Detalhe importante, mas o ser humano ele precisa cuidar da natureza para a natureza poder fornecer tudo de bom e tudo de melhor que o homem precisa, certo? Precisa. Tá aí o conceito de natureza. Vamos para o conceito de cultura. Cultura é o que é produzido pela inteligência humana. Olha só que uma cultura já tem muito a ver com o ser humano. É o ser humano que cria a cultura a partir da sua inteligência. Então, cultura
é o que é produzido pela inteligência humana, a linguagem, as ideias, as ciências, assim as obras e os trabalhos que dela resultam e mudam o mundo e também os costumes e as tradições. Então, a cultura tem tudo a ver com a tradição, com os costumes, com a linguagem, com a fala, com as ideias, com a ciência. Então, tudo aquilo que o ser humano produz, tudo aquilo que o ser humano produz é cultura. Muito boa essa informação, né? E hora de filosofar, página 16, responda as questões. Responda as questões com tranquilidade. E eu trouxe aí, iPad, uma atividade, né, um modelo de acróstico. Aí você vai fazer um acróstico de acordo com o modelo que eu tô colocando aí. Você pode escolher a palavra filosofia, ou amor, ou sabedoria e criar seu próprio acróstico, certo? E vocês vão ter uma atividadezinha para casa, vocês vão responder as atividades do livro didático da página 6 a 12, tá? Você que já fez, parabéns, muitos alunos estão fazendo e já estão enviando as atividades para mim, fico contente e feliz. E o aluno que não fez ainda tem a possibilidade de fazer com tranquilidade e vão mandando para mim que eu vou dando o retorno para vocês, tá bom? Paro por aqui, meu muito obrigado e um abraço do professor Denilson.